Hoje vamos compreender um pouco sobre composição, né? Como eu já venho falando com vocês sobre o uso de composição, vamos se aprimorar mais, né? Se familiarizar mais o uso da composição do português, né? Que é muito válido. A composição, como você já sabe, é característica, né? São caracterizadas pelo processo de novas palavras são formadas a partir de junção, que ela é radical, que já existe na língua. Dispomos que consideramos acervos linguísticos e fazemos o uso dele nas situações de interações comunicativas que noteiam o cotidiano, né? Sem dúvidas, no entanto, o usufrui de tal aspecto parece ser bastar quando nos colocamos a condições do usuário da língua. E, assim sendo, precisamos estar mais familiarizados acerca de todos os fatos que norteiam o assunto prescrito pela gramática. Pensando assim, algumas palavras, se entretanto, das interações propostas nesse nosso encontro, substitutos, né? A gente dá para entender. Terceiro, alterar, aguardente, planalto, bem me quer, entre outras palavras. Essas palavras que eu recitei são corriqueiramente, né, utilizadas por nós. Mas agora passamos a ser analisada por um pouco de atenção os quintais de processos de forma. Pois, a gente dá para entender que notamos que em terceiro a terra se caracteriza por palavras formadas por elementos inentes, ou seja, aqueles que elementos pertencem inalterados, chamado de radical. A gente dá para entender que a partir de ter, né, as duas palavras, referências, foram formadas, a gente dá para uma complementação ao uso dessas formações de palavras que ela sempre vem nos acompanhando ao nosso dia a dia. E são usos de palavras novas que sempre vêm nos familiarizando até mesmo nossa colocação de expressões. A composição, como é um processo de formação de novas palavras, né? A criação de novas palavras denomina novos objetos, conceitos ou ocupações das principais funções do processo de ocupação. As composições podem ocorrer de modo descritivo, ou seja, dão os nomes de objetos e meios de características mais relevantes, como a gente já viu lá, lava-louça, papel alumínio, e também de forma metáfora, ou seja, que resultam do uso de figurado da linguagem louva a Deus arranha-céu. Então dá essa estrutura sobre o uso da palavra, como a gente viu na aula anterior. Então a composição, né, por justaposição, ocorre quando o elemento ou palavras que formam os compostos são justapostas, né? No caso, justapostos, né? Isto é o lado a lado. Trata-se de junção e de suas palavras ou radicais sem que haja alteração sonora. Ao sentido ortográfico, isso significa que a alteração ocorre apenas pelo significado, ou seja, para-raios, passatempos, pé de moleque, segunda-feiras, guarda-roupa, girassol, audiovisual e paraquedas. Composição por aglutinação ocorre quando os elementos ou palavras que formam um composto aglutinam-se, ou seja, unem-se, ligam-se. Significa pelo menos duas partes, perde, né, a integralidade. Como exemplo, a gente já viu, né, portingudo, ponta mais aguda, planalto, plano mais alto, aguardente, água ardente. Então dá essa estrutura o uso das palavras. Bom, vamos continuar as atividades. Vou pedir para que vocês façam essas questões. Vocês têm três questões para fazer nas atividades complementares no caderno, além da atividade do livro 58 a 64. Dá uma compreensão, o uso das palavras também. Lá no livro de vocês tem a tabela. Qualquer dúvida é só falar, tá? Tanto do livro quanto do caderno. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.